outro assunto que tomou o noticiário internacional, né, nesse fim de semana. Espetacular, né? Assim, matéria de espetáculo, né? Impressionante como... Você me desculpa, se fosse aqui no Brasil, a gente estaria falando mal do sistema de segurança, das nossas instituições, da maneira como a gente preserva a nossa história, tudo mais. Mas aconteceu na França de novo. Sicília, o Museu do Louvre, que foi palco de um mega roubo durante o fim de semana, deve continuar então fechado nessa segunda-feira. No domingo teve ainda alguma visitação, mas os turistas foram retirados, né? O que aconteceu? Conta pra gente um pouco. 9h30 da manhã de um domingo, com o Louvre já aberto para visitação. Não, é inacreditável essa história. Eu tive que ler várias vezes para entender. Não, mas como eles conseguiram? Foi na madrugada? Foi no escurinho? Não. Foi filmado, né? Conta pra gente. Não, é um roubo audacioso e cinematográfico em plena luz do dia, como se não bastasse a mega crise política que a França vive, agora é isso. No site do Louvre, um comunicado avisa que o museu mais visitado do mundo não abrirá hoje. Em entrevista à Rádio France Inter, hoje cedo, o ministro da Justiça disse que o ocorrido indica uma falha grave no Serviço de Segurança da França. O roubo foi muito rápido, não durou mais de 7 minutos. Aconteceu, como vocês disseram, domingo de manhã, 30 minutos após a abertura do museu para o público. Segundo as autoridades francesas, 2 ladrões entraram por uma janela no segundo andar, enquanto outros 2 esperavam com motos do lado de fora. Eles usaram essa escada que a gente vê aí, que estava acoplada a um caminhão num canteiro de obras. Essa fachada, Mônica, certamente vocês reconhecem, é a parte do Louvre que fica virada para o rio Sena. Ninguém ficou ferido, nenhum tiro foi disparado, eles sabiam o que estavam fazendo. De coletes amarelos e com equipamentos específicos para cortar vidro, levaram peças da coleção de joias e pedras preciosas da realeza francesa. 9 relíquias foram roubadas, todas do século XIX. São colares, brincos, broches e coroas que pertenceram a rainhas e imperatrizes francesas. As peças são avaliadas em centenas de milhões de euros, preços inestimáveis, na verdade, que carregam tanta história, né? Na fuga, uma das 9 peças ficou para trás, a coroa da imperatriz Eugênia, mulher de Napoleão III, com nada mais nada menos do que 1.300 diamantes e 56 esmeraldas. Ela foi encontrada danificada em uma rua próxima ao museu. Essa daí agora que a gente vê nas imagens. O presidente Emmanuel Macron disse que o roubo no Louvre é um ataque a um patrimônio que faz parte da história da França. Ele prometeu recuperar as joias e prender os responsáveis. Agora, Mônica, Vitor, essas peças são tão famosas que não podem ser simplesmente vendidas. A única coisa que os criminosos podem, de fato, fazer é derreter a prata e o ouro, além de desmontar os diamantes e tentar cortá-los. Daí a corrida contra o tempo para encontrar as joias antes que elas desapareçam para sempre. Eu me lembrei de um ditado que eu via muito, como quando criança ele sumiu, né? Porque ele é meio que dizia que vergonha é roubar e não poder carregar, né? E de fato a coroa deve ter caído de alguma sacola, de uma mochila, rasgou o peso, era tão grande essa que foi danificada e salva. Agora, de fato, leva um tempo para desmanchar tudo isso, soldar, tirar as pedras e vamos torcer para que a polícia francesa consiga encontrar antes, porque carregaram e bem uma fortuna, né? A gente tem aqui um telão, rapidamente, só para mostrar as joias, os detalhes de todas as joias. Vamos colocar aqui. Esse daqui a gente vê é um broche que foi, que pertenceu aqui ao corpete da imperatriz Eugênie. Aí depois... Cheio de brilhantes e cheio de brilhantes. Na sequência, essa tiara aqui, que é uma tiara do conjunto das rainhas Maria Amélia e Hortência. Olha o tamanho, a quantidade de pedras. Aqui, esse é um colar cheio de esmeraldas, que é o colar do conjunto também de Marie-Louise. Lindíssimo. Lindíssimo. Essa foi a coroa cravejada de diamantes aí, que foi deixada no meio do caminho, né? Aqui temos um broche, esse broche aqui do relicário da imperatriz Eugênie. Também de diamantes. Diamantes, né? Impressionante a quantidade de pedras e o tamanho delas, né? Esse par de brincos aqui
que é conjunto também de Maria Luíse, também esmeraldas e diamantes. Mais uma tiara aqui, no caso, é a diadema da Imperatriz Eugenie. Você vê toda a minha afinidade com joias. Pérolas e diamantes. Pérolas e diamantes aqui nessa diadema. Safiras e diamantes. Par de brincos de safiras, né? E, finalmente, aqui um colar de safiras. Essa pertenceu às rainhas Maria Amélia e Hortência. Bom, aí a gente tem, como bem colocou a Cecília, podemos voltar para o Marcelo Lins, como bem colocou a Cecília, é tão notório porque se quiser vender do jeito que está, vai dar na cara. Ou vai ficar escondido com quem roubou, porque tinha lá o apego, assim, algum fetiche de ter essas joias, ou alguém da família real que reivindica a posse dessas joias, ou vai ter que desmontar e tirar proveito do custo do ouro, custo dessas peças. O Louvre é muito grande, né, Marcelo? Muito grande. Não sei até que ponto o gigantismo desse museu atrapalha a segurança. Mas o que é mais impressionante é que a gente imagina um assalto, um roubo desse jeito, com entradas discretas. Não. Mas encostar uma escada daquele tipo na varandinha, saltar na varanda, quebrar uma janela, desafiar os radares, os alarmes, voltar e sair correndo, eu ainda acho quase que inacreditável. Parece mais uma ação de provocação do que um roubo, assim, com intenções monetárias, financeiras, propriamente dito. E tudo tem cara de enredo de filme, né? Sem dúvida nenhuma, né? Ou de um filme, a gente estava lembrando ontem, até domingo, de um filme com a Audrey Hepburn, chamado Como Roubar $1 Milhão. Audrey Hepburn e Peter O'Toole, filme de 1966, que fala de um roubo aí por causas nobres, de joias de um museu parisiense, que não era exatamente o Louvre. Ou agora, recentemente, a série de TV Lupin também, onde aparece aí sim um roubo lá no Museu do Louvre, né? Mas esse de ontem, ele é mais ousado ainda, né? Ousado e organizado. Quer dizer, chega com um caminhão, com esse braço mecânico assim, com essa escada, essa plataforma para subir, o museu já aberto, ou seja, testemunhas relataram, visitantes do museu, que ouviram uma batida na janela do museu e, de repente, uma movimentação estranha e, rapidamente, funcionários do museu começaram a retirar as pessoas dali. É realmente algo, assim, digno de um futuro enredo de um novo filme. Me parece que vai ser inevitável, em algum momento, surgir também uma produção a partir desse roubo, que sim, um roubo, como dizia a Cecília, que é do Bom Dia também, multimilionário, um valor inestimável, mas também um desaforo para com o Estado francês, né? Para com tudo que se fala em sistema de segurança, quer dizer, a obrigação agora das autoridades francesas, ela ganhou uma força exponencial de correr atrás, de descobrir o que aconteceu, de onde veio aquele caminhão, para onde foram as motos utilizadas na fuga, refazer através do uso de câmeras de segurança e todo o aparato da tecnologia moderna de vigilância para tentar entender o que aconteceu com essas joias. E sim, não deixa de ser assim uma ponta de vergonha para a honra francesa ter acontecido com tanta facilidade num dia de museu aberto às vistas de todos com essa organização. Como é que é? Eu assisti esse filme, Como Roubar $1 Milhão, várias vezes, porque eu adoro o enredo, a trama é muito legal. A Audrey Hepburn e Peter O'Toole, dois baita atores, mas ali, pelo menos, era um roubo com boas intenções. Porque a Audrey Hepburn era filha de um falsário, um falsificador de obras, que tinha cedido uma das suas obras falsas, uma Vênus, atribuída a Céline, para um pequeno museu francês. E aí vai chegar o pessoal do seguro para ver se é autêntico ou não. Ela fica desesperada, eles vão descobrir que meu pai é um falsário, que todas as obras de arte que ele tinha, ele próprio tinha falsificado. Então eles tramam um roubo para, enfim, tirar, e quando os verificadores do seguro chegassem, já não tinham como certificar, né, a falsidade. É uma delícia de filme e uma trama realmente muito boa, que, aliás, eu acho que foi inspirado no roubo da Mona Lisa no Louvre, porque também foi assim, alguém se escondeu num lugar e de noite, quando não tinha ninguém, ele foi lá e cortou a Mona Lisa e saiu de manhã como se nada tivesse acontecido. Mais ou menos a trama desse filme, que vale a pena ser visto. É diversão garantida. Obrigada, Cecília. Você viu também, né? Você gosta, né? Vi, o filme é delicioso. E sim, esse roubo da Mona Lisa foi em 1911,
um ex-funcionário do museu que ficou guardando a Mona Lisa em casa, admirando até ser encontrado pela polícia. E só rapidamente sobre outros mistérios do roubo de ontem no Louvre, ainda não se sabe se os bandidos levaram esse caminhãozinho com a escada acoplada até o canteiro de obras ou se aproveitaram do que já estava lá durante esse período de obras. Eles entraram no segundo andar e desceram por um elevador de carga que deu justamente na Galeria Apolo, uma das mais majestosas, ali das muitas majestosas do Louvre, que abriga a coleção de joias e de pedras preciosas da realeza, ou seja, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, com ferramentas para cortar vidro, de um planejamento prévio, assim, impressionante. Certamente eles já tinham visitado o local. É uma história, assim, se não fosse trágica, seria deliciosa também como filme. Obrigada, Cecília. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Parabéns. Ótima semana para vocês.